de pranananoko, reba mamoriangandepa. Ei, admirável Senhor, oh glorioso Senhor, oh, obrigado Pai, oh pela tua mão graciosa sobre esta liderança, sobre esta igreja. Cremos e professamos que você os conduzirá em triunfo sobre todas as coisas. Obrigado Pai, oh Pai, Cristo neles, a esperança da glória, a esperança de uma glória maior. Obrigado Pai, oh aleluia, obrigada Pai, porque você é poderoso, você é glorioso, você é admirável, você é excelso, você é único, você é a fonte que jorra nesta noite, nesse lugar. Obrigado Pai, pela pessoa do Espírito Santo tocando vidas, corações nessa noite. Oh Pai, nesse momento festivo, nesse momento gracioso, nesse momento tão tremendo Pai. Obrigada Pai. Oh, só temos Pai gratidão e gozo no nosso coração, alegria manifesta por um tempo Pai de resposta tão graciosa de sua parte, vidas sendo levantadas, ministérios sendo reconhecidos, e você Pai nos conduzindo segundo a tua vontade. Pai, eu oro e professo o espírito de sabedoria e de revelação, oh, trazendo Pai cada vez mais, oh Pai, uma atmosfera discernitiva Pai, oh, de poder, graça e unção sobre a vida desta liderança, para correr a carreira que está proposta de uma forma, Senhor, a fazer tua vontade em todas as coisas. Oh, admirável, admirável Senhor, maravilhoso. Levante suas mãos. Magnificamos o teu nome. Obrigado. Obrigado. Oh, aleluia. Aleluia. Abraça o irmão da direita, da esquerda, e diga para ele: a alegria do Senhor é a sua força em todo o tempo. Diga para ele, oh aleluia, de se regozijar no Senhor, se alegrar sempre, 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 porque a alegria move céus, terra e mar e tudo que neles há. Diga para ele, a alegria é um negócio sério no céu. Obrigado. Dá uma salva de palmas aqui para o louvor aqui, por favor. Maravilhoso, né? Fomos conduzidos dignamente. Amém? Aleluia. Mais uma vez é uma honra, é um privilégio muito grande estar aqui e trazer congratulações do nosso apóstolo, né? A diretoria do ministério, o apóstolo, manda um parabéns para você, e eu vou ter que cantar 1, 2, 3, cante comigo. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que maravilha, né? Sempre
né? Vai vindo o tempo e a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais robusto, a gente vai ficando mais sensível, mais discernitivo no espírito, e as portas do inferno não vai poder prevalecer contra a nossa vida, contra a nossa casa, né? E principalmente para com a igreja do Senhor, amém? Porque estamos fundamentados e alicerçados sobre a rocha, né? Pode vir os vendavais que vierem, pode vir as situações que vierem, mas nós vamos estar firmados na rocha. Diga, firmados na rocha, que é a palavra de Deus, né? E eu, desde que recebi o convite, e Marisete me avisou que ela é quem traça toda a agenda da nossa vida, seja ensino, seja viagem, igrejas, ela, né, a gente centraliza numa pessoa, ela trata mais das questões da escola, eu trato mais das questões da igreja, dividindo, delegando tarefas, né, para que tudo seja feito em conformidade com aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E quando ela me disse, eu fui me preparar, né? Porque eu aprendi com o pastor Bud, se você faz o remo, se você faz a escola de ministro, e alguém lhe chama, mesmo que seja, né, de forma imediata, instantânea, você não pode falar ao povo, exortar a eles, consolar e edificar por 40 minutos, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo e voltar a fazer o remo, voltar a fazer a escola de ministro. Ele era muito enfático nisso, né? Esteja sempre pronto, de um coração aberto, para que o Espírito do Senhor possa trazer luz, mensagem, né, que você possa transformar a vida de pessoas, né, e alcançar os planos e os propósitos de Deus. Posso ouvir um amém? E aí, né, eu fui estudar. Eu estava dizendo ao pastor, eu recebi 3 mensagens e eu preparei as 3 mensagens com todo carinho, né? Eu digo, se ele mandou eu preparar 3, né, certamente uma dessas vingará, né? Eu estava orando agora à tarde um pouquinho e buscando ao Senhor, e me veio uma outra mensagem. Ele disse, agora chegou, você foi obediente naquilo que eu disse para você, e agora eu posso me revelar mais forte. Então estamos num momento festivo, né? Num momento gracioso. Eu pedi aqui 2 livros, né? Experimentando uma vida elevada, né? Uma estação nova para a sua vida, um tempo novo, do pastor Tony Cook, né? Sempre estando por cima, porque Deus nos fez para ser cabeça e não cauda. E vamos simplesmente experimentar dias gloriosos em Deus para a nossa vida, né? Principalmente aqueles que estão chamados, né, para esse tempo, para estar junto com o pastor. Ontem foi uma noite maravilhosa, não foi? Quem esteve aqui? Graciosa demais, uma boa palavra, depois um bom momento de imposição de mãos, e nos alegramos bastante, né, com o que Deus está fazendo nesta obra para nós. É motivo de grande regozijo, de grande alegria, saber, né, que agora nós estamos mais para lá do que para cá. Nós estamos mais na condição de ascendência do que descendência. Amém? Nós já passamos o ponto de inflexão no que se refere ao conhecimento desta igreja nessa cidade. Agora vai detonar, agora será dinamitada, né, as hostes das trevas do mal, né, e as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Então esse livro é um livro que eu indico para você. Tem um outro aqui do Rick Renner, né? Fantástico esse livro, né? Diante das situações que a gente vive no mundo, não deixar a chama se apagar, uma vida em chamas, amém? E aí, uma vida em chama é ser fervoroso no Espírito sempre, dentro de qualquer situação, como Paulo dizia, olha, eu sei viver bem e alegre na escassez, na abundância, na perseguição, na falta, nada vai poder tirar o meu alvo dele, que é o autor e consumador da minha fé, Jesus, amém? Então você se alegra com isso? Então um bom livro também, temos ali na livraria, né, no Verbo Shop aqui local, o Verbo Shop também que chama, livraria Verbo Shop, e você pode levar essa mensagem ou esse livro para casa, e você ser cheio da graça de Deus, criando novas expectativas e novos momentos em Deus. Ok, abra comigo a palavra de Deus. É no livro de Isaías, no capítulo 11, do livro de Isaías, diz assim o texto: do tronco de Jessé sairá
um rebento. Das suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Pai, obrigada pela sua palavra nesta noite festiva de 11 anos, Pai, de proclamação, de instrução, de ensino da palavra. Cremos, Pai, e professamos que essa década que se inicia nesse 11º ano vai ser uma década de grande prosperidade, uma década de grande, aleluia, de grande colheita, Pai, e também de grande expansão. Cremos, Pai, e professamos que eles estão correndo uma carreira, Pai, Pai, tão cadenciada e tão harmônica, Pai, que eles, Pai, chegarão com grande desenvoltura à faixa de chegada, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu reino e principalmente, Senhor, alcançando esta cidade e se expandindo para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Pai, porque o vento do Espírito sopra nesta noite, nesse lugar, movendo corações, conectando, Pai, e linkando vidas, para que propósito maior seja feito, seja realizado. Pai, nós Te louvamos no nome de Jesus. Digam amém. Aleluia. Diga: o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Nessa outra versão diz assim: um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé. Um ramo verde. Amém? Uma nova vida vai ser manifesta. Fala de nascimento, né? Está falando de nascimento. Nós estamos num dia de aniversário de 11 anos, mas ainda falando de nascimento. Porque nascimento é exatamente o grande comissionar da parte de Deus para a nossa vida. Vidas nascendo é o maior de todos os presentes que Deus pode dar a um pastoreio e a uma igreja local. Porque à medida que nasce, quanto mais gente nasce, mais estrutura, aleluia, se forma, né? Mais fortalecimento e fundamento se alicerça numa igreja, e ela se expande com mais força e com mais velocidade. A gente sabe que quando eu falo de fundamento, eu estou falando fundamento à luz da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Deus só vela pelo cumprimento da sua palavra. Se eu pregar algo aqui que fica aquém da palavra, não há um sim e um amém da parte dos céus sobre a minha vida. Mas se eu pregar a palavra, Deus vai fazer abundantemente mais. Mas assim, um ramo verde vai brotar. Está mostrando futuro, né? Vai, né? Estamos no momento presente, dizendo, olha, vai acontecer, né? Está mostrando porque nós estamos comemorando que com alegria o passado até aqui, que o Senhor tem conduzido este pastoreio, esta igreja. E estamos nesse momento presente, glorificando a Deus, grato. E o pastor aqui hoje à noite falou aquela palavra Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Na consciência de que Deus não nos abandonará. Ele disse que estarei convosco todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos. Posso ouvir um amém? Disse: um renovo rebentará de suas raízes. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que orienta e concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor eterno. O temor do Senhor será sempre alegria e prazer. Diga: alegria e prazer. Ele não julgará pelas aparências, nem tomará decisões com base em rumores. Ele vai julgar a causa dos oprimidos com base no que é correto, com base no que é justo, do que é íntegro, né? Uma das minhas mensagens que eu recebi foi exatamente em Salmo 78, 72, né? Deus separando, né, Davi
para um propósito, tirando ele no redis das igrejas, e diz: ele é um homem de coração íntegro e de mãos precavidas. Essa era uma mensagem linda, né? Mas veja o que Deus quer nos, né, alinhar para um propósito maior que Deus tem para a nossa vida. Então, nessa celebração, nós temos que estar sensíveis, discernitível, porque até aqui Deus tem sustentado, Deus tem feito essa obra frutificar e tem levantado famílias, vidas para ajudar esse pastoreio. Irmão, daqui para frente não vai ser diferente. Deus vai continuar levantando, Deus vai continuar sustentando, dando sustentação, alicerce, base, para que o edifício cresça. Oh, aleluia, para que vocês possam correr com determinação em direção a planos e propósitos de Deus para a sua vida, né? E vocês vão continuar frutificando muito mais, amém? No capítulo 15 do livro de Lucas, Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Ele disse que os ramos somos nós temos que dar fruto. Eu estava orando e no passado muitos ramos que não deram fruto aqui e que estavam, né, consumindo uma seiva que não estava produzindo resposta para Deus, ela foi amputada da parte de Deus. Então, né, mas o broto ficou. O broto vai começar agora a retomar, né, uma posição, né, desse broto vai sair agora um rebento, algo novo vai sair daquele broto que foi amputado, que estava consumindo a seiva, né, sem dar uma resposta, né, para a obra local, para Deus, né, e caminharam, estão por aí. Mas saiba, Deus está levantando um renovo. Deus está levantando pessoas comprometidas, pessoas doadas, pessoas entregues a um propósito maior, de que a vontade de Deus seja manifesta para esse tempo nesta igreja. Ou diga para o seu irmão: deleite-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diga para ele: deleitar-se nele, irmãos. Oh, aleluia. Quero voz, papai, que eu gosto de pregar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deleitar-se no temor do Senhor. Yes. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor. Então, irmão, nós estamos diante de uma noite profética. Deus está nos sinalizando com algo que os seus olhos ainda não tiveram ainda a condição de vislumbrar, de ver, de coisas que ainda, né, não chegou, né, com clareza no seu ouvido, mas a imagem já está liberada da parte dos céus. Essas paredes não vão poder sustentar, essas paredes não vão poder impedir, né, de que a graça e a bondade de Deus veiculada através de mim, de você, através de nós, possa fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Diga: coisas maravilhosas. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Então inclusive essa palavra é uma palavra profética. Aproximadamente 7 séculos ou 7 séculos e meio antes, né, da vinda do Messias de Jesus, né, Isaías teve esse vislumbre de ver, né, que daquela descendência ou daquela casa, né, ou daquela tribo, né, a qual pertencia Jessé, a qual pertencia Davi, né, algo viria, né, algo, né, surgiria, né, um rebento. Quando fala num rebento, a gente entende que é, né, a vida que se manifesta, né, na área que estava morta, né, verdume, onde existia sequidão, começa a acontecer. Eu posso ouvir um amém? Então esse texto também fala, né, de tempos, né, onde Deus vai fazer coisas que aparentemente não poderia mais nem produzir, nem reproduzir, começar a produzir de novo. Oh, aleluia, glória a Deus, amém? E provocar nascimentos, porque esse é o propósito da pregação do Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Nascimento, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, já diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já, irmão, o passado ficou para trás. Estamos numa noite profética de um momento presente que nos sinaliza para algo maior que Deus está apontando, amém?
Você pode, mas não estou vendo. É porque você está no lado da base da montanha. Mas vá para o topo da montanha que você vai ver a visão que Deus vai lhe dar. Suba mais um pouco, vá para cima, amém? Aqui ó, vá para cima um pouquinho. E quando você for para cima, você vai ver, oh aleluia, vai vislumbrar, assim como Deus disse para Josué: Josué, olha para o norte, olha para o sul, oh aleluia. Ele foi sinalizando para onde Josué, ali tudo vai te pertencer, aonde os teus olhos puderem alcançar, ali eu já te dei, eu já te prometi, desde o ventre da tua mãe, desde a tua descendência. Oh, aleluia, ali já é possessão, toma posse, aonde colocar a planta do seu pé, coisas poderosas, oh, aleluia, vão acontecer, aonde você tocar com a sua mão, milagres, diga milagres, oh, aleluia. Eu poderia até dizer que o tempo de milagres e grandes sinais vão se intensificar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus está dando uma ambientação, uma área específica de pessoas que estão aqui, num local onde as suas habilidades profissionais, elas vão se intensificar muito, por causa que naquele lugar será como um laboratório para você. Você não vai só utilizar as ferramentas da sua habilidade profissional, você vai utilizar as ferramentas sobrenaturais. Você vai crer e falar e as coisas vão acontecer. Você vai crer e falar e as coisas vão acontecer. Você vai crer e falar e Deus diz: assim será com ele, assim será com ele, assim será com ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Olha, a pessoa do seu tempo de milagre chegou. Amém? Glória a Deus. Diga: o Senhor é bom em todo o tempo. Oh, aleluia! Irmãos, existiam áreas que nós poderíamos dizer como áreas que estavam estéreis, incapazes. Uma área estéril é uma área incapaz de frutificar ou de reproduzir. E Deus está dizendo nessa noite, toda a esterilidade que pode ter ficado como um ranço, ou como algo depositado ou decantado no fluir das águas desta igreja, estão sendo retirados. Agora simplesmente, né, assim como o fogo do Espírito sobre o ouro, né, quando derrete o ouro, toda a impureza sobe. Eu estou passando assim a mão, estou tirando na minha própria mão. Amém? Poderoso para fazer abundantemente mais. Oh, aleluia! Diga para mim: do tronco de Jessé sairá um rebento. Oh, aleluia! Glória a Deus. Você sabe, para aquele tempo, na época de Jessé, havia o quê? Crise, exílio, queda, né? A casa de Davi estava desmoronando. A casa de Davi estava em declínio. Mas sabe que Deus é poderoso para mudar quadros, imagens e situações? Deus vai fazer abundantemente mais na sua vida. Mas quando? Quando você está andando à luz da palavra, nos passos dele. Amém? Oh, aleluia! Então, irmãos, creia que é possível. Aleluia! Lembra que eu disse? Parte daquela árvore havia sido cortada. Não havia mais glória para aquele tempo. Não havia mais poder, ou mesmo recursos. Mas Deus estava trazendo algo, né, que Ele chamou de renovo. Eu estou renovando as suas forças. Eu estou trazendo um nível de percepção maior para você. Nessa noite, você vai correr a carreira que está proposta para você. Aleluia! Não há quem possa te parar. Aquilo que Deus prometeu se cumprirá. Eu sei que cada um de nós temos promessas, mas sabe que as promessas de Deus vêm para nós pelo sim e pelo amém, no tempo devido. Não é o tempo da minha racionalidade, não é o tempo da minha expectativa, é o tempo de Deus.
Diga: o tempo de Deus chegou. Vê, abra comigo a palavra de Deus no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 3 do livro de Atos, diz assim, aleluia, vou ler a partir do versículo 19, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, ou os vossos impedimentos, os obstáculos que não te deixam avançar, né? Isso tanto serve para pregar para novo convertido, como para trazer, né, edificação e melhoria para crente. Quem é crente aqui, dê glória a Deus. Aí veja o que diz o versículo 20: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que os céus receba até os tempos de restaurar de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profeta desde a antiguidade. Então aqui aparece 4 palavras, 3 palavras, 2 se repetem, é tempo, é o tempo de Deus. E essa palavra tempo aqui, nos originais, não é a palavra do grego, não é a palavra crono, né? Tempo de vivência, o tempo de relacionamento, né? Essa palavra tempo aqui é a palavra kairos, é um tempo determinado por Deus, do momento da sua entrega para Ele a uma eternidade do porvir. É um tempo que não tem fim. O tempo kairos não tem fim. O tempo crono tem fim, amém? E aí aparece a segunda palavra, que é a palavra refrigério. Essa palavra refrigério é a palavra alívio, aliviando cargas. Deus está aliviando cargas. Quando eu alivio a carga de um carro ou de um animal que está com uma carga, quando eu alivio, ele ganha mais força para ir mais longe, amém? Então as cargas que estavam sobre a tua vida estão caindo por terra hoje. Deus está aliviando, Deus está promovendo refrigério, amém? Aleluia, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos alivia. Essa mesma palavra, e Deus vai promover refrigério na tua vida, vai tirar a carga, o jugo, e vai dar refrigério para a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. A outra palavra é a palavra restauração, e todas essas duas palavras estão conectadas a essa palavra tempo, kairos, dizendo começou hoje e vai a uma eternidade do porvir, amém? Vai a um tempo devido, vai até que você seja tomado para o Senhor. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então essa palavra restauração é a palavra, né, te fazer retornar ao estado originário, ao estado perfeito, ao estado de falar e Deus responder, né? Ao estado, né, de quando estava Adão no Éden, quando tinha comunhão plena com Deus. A Bíblia diz, durante a viração do dia, Deus está dizendo, estou trazendo para a igreja um tempo de aleluia, de colocar a minha igreja num estado originário, de uma relação mais íntima, mais perfeita, mais sincrônica comigo, mais em sincronia. Posso ouvir um amém? Tempos de restauração. E não é restauração parcial. O texto está claro, é todas as coisas. Todas as coisas. E eu não sei aonde está a sua debilidade, aonde está a sua falta, a sua escassez, mas ele está dizendo, oi, isso tudo vai ser revertido. Porque quem está falando não é o pastor Amauri, é a palavra, é o Deus das impossibilidades. Aleluia. Aleluia.
Tem pessoas aqui que vão viver tempos de milagres tão grandes que nunca antes na história da humanidade nos registros houve tantos milagres. E eu acho que é por isso que o Centro de Cura chegou aqui, viu? Para que pessoas sejam, de uma forma ou de outra, né, forjadas na fé, né? E a vez que a fé está lá, Deus se manifesta de uma forma poderosa, né? Casos impossíveis diante, né, a ciência, né, e a medicina e os outros ramos, né, complementarem, que não tem resposta. Deus está dizendo: a resposta está em você. Creia tão somente. Amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Chegou o tempo de algo novo brotar, irmão. O pastor escolheu, cadê lá, né? Um novo o quê? Cadê lá o de 11 anos, né? Um novo tempo, Kairos. Esse tempo não é tempo crono, né? É Kairos. Esse tempo que começa hoje e não termina mais. Oh, aleluia. E está dizendo algo novo, algo que Deus está renovando. Oh, aleluia. Brotando. Oh, aleluia. Dentro de uma expectativa maior. Então Deus ama começar coisas grandes, irmão. Oh, a partir de coisas simples. Foi assim que aconteceu aqui. Deus ama fazer coisas grandes, começando com coisas simples. Oh, aleluia. Oh, eu posso ouvir um amém? Oh, aleluia. Quando eu digo a palavra tronco, eu estou falando de caule, base de sustentação. Lembra que eu falei 3 palavras aqui, né? O caule é quem dá sustentação à copa da árvore, né? Quando eu digo tronco, indica que o homem, né, em si é algo que brota do interior. Você sabe que o caule ou o tronco brota quando a semente eclode, né? As copas nascem depois, né, dentro da genética, né, da bioquímica ou da botânica. Mas o tronco que vai em direção à luz, que vai em direção ao sol, e as raízes que vão em direção à terra, em busca dos nutrientes, né, esse são exatamente o que? Estar dentro, né, do potencial da semente. Olhe para o seu irmão, diga: irmão, você é uma semente. Existe um potencial sem igual dentro de você. Amém? E de você vai sair ramificações. De você vai, né, Deus vai fazer brotar rebentos, renovos, né, para que algo maior em Deus, para essa obra local, para esse pastoreio, possa ser vivenciado. Oh, aleluia! Não, irmãos, isso são coisas que o homem não pode restaurar. Só pode, né, quando lançamos uma semente ao solo, nós não temos mais controle sobre ela. Só Deus e a terra pode simplesmente favorecer, né, ela brotar. Você está na terra da palavra de Deus. Você é filho de Deus. Deus vai te levar a lugares de respostas maiores para a sua vida. Não te deixa intimidar. Não te deixa ficar simplesmente, né, apático. Deus vai mover, vai soprar pelo vento do Espírito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua profissão, sobre os teus negócios, e coisas inusitadas, feitos notáveis da parte de Deus vão começar a operar na sua vida. Pastor, como é que você tem tanta certeza disso? Porque tem acontecido na minha vida, na minha casa, na minha família, e Deus não faz acepção de pessoas. Amém? A gente só tem orado, crido, confessado, e Deus disse assim: seja com eles. Olhe para seu irmão e diga: irmão, seja ousado. Amém? Seja ousado. Oh, aleluia. Quando pensamos em rebento, pensamos, eu já disse para vocês, nascimento, e só Deus pode fazer simplesmente lá um embrião no ventre de uma mãe e se formando, como está assim, já está, né, já tem até nome, né, Maria Vitória, né, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O nascer vem de Deus.
Podemos até ser instrumento da geração, mas o processo de nascimento, às vezes olhamos para alguém, professamos a palavra, aquela pessoa se regozija, fica alegre, ela abre o coração, mas aquele nascimento que ela confessa não foi nem simplesmente ato nosso, foi por causa que professamos a palavra, Deus alcançou o Espírito que estava inativo dela e ela nasceu. Aleluia! Diga, o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Mano, irmãos, o que Deus plantou aqui nesse lugar, de forma específica, não foi por mérito próprio. Isso a gente tem que reconhecer. Não foi por força humana, mas porque Ele, há 11 anos atrás, decidiu levantar essa obra aqui. O pastor, inclusive, poderia estar servindo a um outro ministério, ao qual, quando ele se habilitou, voltou. Mas ele estava lá, fazia a vontade de Deus, porque é um servo, mas não tinha plena realização, porque algo, era como se algo faltasse nele, né? E ficou mais que anos. Mas quando chegou o tempo devido, Deus fez nascer, Deus fez brotar, Deus levantou. E veja no que deu, que obra maravilhosa, né? É um privilégio estar aqui, olhar para o seu semblante e ter a consciência de que Deus tem se movido em você e por você e através de você. E você tem agradado a Ele em todas as coisas. Amém? Oh, aleluia! Eu posso ouvir uma risadinha? É bom? Quando a gente se alegra, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Cai capa sobre a gente, vai caindo mais capa. Amém? Deus vai dando uma roupagem nossa, né? Amém? E eu tive diante de um homem por mais de 20 anos, que foi o apóstolo do ministério, e ele contava para mim sobre a alegria. Ele disse: o inimigo, a alegria não pertence ao diabo, ele não deu, ele não vai roubar de mim. A minha alegria, eu tenho consciência que vem do Senhor para a minha vida. E ele disse: Amaury, eu já fui curado diversas vezes, e disse isso de público também, rindo, no espírito. Alguém olhava para mim e dizia: ele está maluco. Ele disse que enquanto estava orando, Deus estava tratando os rins dele, dando sobrevida para ele, melhorando a qualidade de vida dele. Amém? Até ele aprontar o que precisava ser aprontado. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, nessa data, nós vamos declarar que o que nasceu aqui por causa da graça de Deus, que continua ainda a promover expansão para a nossa vida. Diga: a graça do Senhor é suficiente. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, obrigado, Pai. Oh, aleluia. Irmãos, uma igreja não nasce, não cresce para promover eventos, mas ela cresce para fundamentar vidas, pessoas e transformar famílias. Onde as raízes de uma igreja se estabelecem, um grande farol se levanta. Se aquela igreja foi de antemão guiada e direcionada da parte de Deus, porque tem pessoas que têm dinheiro e elas querem montar uma igreja, elas montam, já vi diversas, mas não prospera, irmão, não vai adiante. Lembra daquela conversa entre os perseguidores da igreja e aquele doutor da lei chamado Gamaliel? Atos capítulo 4, Gamaliel foi abordado e disse: Jesus está aí pregando, né? E existem uns discípulos aí no tempo, né, lá do princípio da igreja, e eles estão proclamando esse Jesus que já ascendeu aos céus. Ele disse: olha, não mexe com eles, porque sendo de Deus ninguém para. Mas não sendo de Deus, vai ser um movimento. Aí ele cita dois casos, né? Um tal de Teudas e um tal de Bar Jesus. Ele disse: ele moveu multidões, esses dois. Mas procure ver agora, não existe ninguém, porque não tinha fundamento, não tinha raízes, tinha um nascimento genuíno. Amém? Da semente da palavra. Então seja esperto.
Entenda, muitas vezes o legado de fundação de uma igreja sinaliza muito para você se ela vai ter dias longos ou longevidade de dias, ou que ela vai ter uma temporariedade, vai ser um movimento, né? Um movimento, né? E a igreja não pode viver de movimento. Ela tem que estar fundamentada na raiz da palavra, na raiz da oração, na raiz da comunhão, na raiz de uma missão ou comissão e na raiz da presença do Espírito Santo. Se essas raízes estão lá, ela tem o que? Sustentáculo. Ela pode crescer e pode avançar. E se essas raízes existem, não tem como não frutificar, irmão. Oh, aleluia! Porque frutificação é sinal de saúde espiritual. Já disse ontem para vocês aqui, quando estávamos falando sobre a gente tem, né, como, né, supervisor que somos, saber, né, de uma igreja quando é nossa, né, como ela nasceu, da forma que ela nasceu, né, e se as raízes da visão ministerial elas estão o que? Bem nítidas para o povo, e aí ela vai começar o que? A frutificar com mais, né? Lá em João, no versículo 15, 18, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, fruto não é consequência de pressa. Fruto é consequência de um processo de semeadura consistente, intensa, determinante para a nossa vida. Amém? E aí, à medida, né, que os frutos se manifestam, né, ele, né, obedece essa ordem natural desse percurso entre lançar a semente e o processo de frutificação, ela vai permanecer. Amém? Oh, aleluia! Diga: o Senhor é bom em todo o tempo. Irmão, quando estamos falando de frutos, e isso que tem acontecido ao longo dos anos aqui nesta igreja, é suficiente para a gente dar uma glória a Deus e um reconhecimento, né, de que há fruto de vidas transformadas. Tem vidas transformadas aqui, dê uma glória a Deus. Amém? Tem fruto de vidas que foram restauradas aqui, dê uma glória a Deus. Tem frutos de vidas, né, que foram levantadas para o ministério. Ainda tínhamos aqui ontem, num momento feliz, pessoas que estão sendo levantadas, ganhando reconhecimento, porque uma geração prepara o piso e esteio, outra geração usufrui, ou a outra geração seguinte prepara, oh, aleluia, a cobertura e o piso, a outra vai de geração em geração. Aleluia. Daqui a 100 anos eu não vou mais estar aqui, mas daqui a 50 eu estou. Amém? Aleluia. E certamente quando eu vier, não é mais nesse lugar, é numa grande catedral que Deus está levantando. Você crê? É num grande templo. Irmãos, quando eu comecei há 35 anos atrás, lá em Barbacena, comecei servindo na igreja, auxiliando, depois eu fui conduzido a estar numa igreja com entre 38, no máximo 40 pessoas, 90% eram mulheres, mas era a igreja que Deus tinha me dado. Irmãos, e aí a gente foi trabalhando em família, eu, minha esposa, meus filhos e pessoas que foram conectando o coração. E quando nós saímos em 2012, isso foi no ano de 1989 para o ano 2000 que nós mudamos. E quando saí 12 anos depois, né, já tinha uma igreja com 700 membros, né, uma igreja que tinha produzido, né, mais, né, que dezena ou meia dúzia de novas obras. E a gente foi para São Paulo, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Ele é quem é o supremo pastor. Por isso que eu não posso pagar para ter uma obra, mesmo que eu tenha dinheiro, né? Se igreja fosse pautada em cima de quem tem recurso, as maiores igrejas do Brasil seria de Antônio Hermínio de Moraes, um dos homens mais ricos do Brasil, e tantos outros. As igrejas americanas eram de Elon Musk. Olha, você está muito sério para mim, hein?
Olhe para o seu irmão e diga: irmão, a alegria do Senhor é a sua força. Diga para ele: seja gracioso. Diga: há uma graça aqui nessa noite que Deus vai derramar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Frutos de ministérios consolidados. Estamos aqui diante deles. Frutos de uma caminhada que tem resistido a estações difíceis. Graças a Deus por essa resiliência, esse poder de resistência. Porque a graça de Deus dá essa capacidade de você, né, avançar no meio das adversidades. E eu me lembro que quando eu deixei aquela igreja, eu digo: meu Deus, vou recomeçar a vida. Ficamos lá 13 anos. Vamos recomeçar como? Né? Um pastor agora que não tinha igreja, tinha uma visão para cumprir da parte de uma orientação de um apóstolo. E aí começamos a botar o joelho no chão. Por 6 meses, a nossa igreja era a nossa casa, né? Em São Paulo, orávamos pelas igrejas que poderiam receber a gente. Eu não fui lá impor, apesar de ter uma delegação de autoridade: gente, eu sou aqui agora o superior de vocês, se submetam a mim. Não, as coisas vêm no reino de Deus por conquista. Vocês que foram ontem aqui receberem imposição de mão, foram separados, né? Conquistem o coração das pessoas, né? Sendo um padrão, sendo um modelo, sendo alguém que pode ser seguido, sendo alguém, né, que sempre vai estar disponível para, né, atuar no suprimento, na provisão daqueles que carecem, daqueles que estão necessitados. Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmão, só há fruto porque as raízes plantadas adquiriram profundidade. Amém? Se não tem profundidade nas raízes, o pastor falou sobre isso na noite da imposição dos alunos. Quanto mais profundidade, mais capacidade de, né, de você, né, captar nutrientes e fazer aquela árvore se tornar frondosa. Diga: frondosa. Oh, aleluia. Irmãos, então o Espírito do Senhor está repousando nesta noite sobre a minha vida, sobre a sua vida. O texto diz que é o Espírito de autoridade espiritual. É Ele quem vai dar a direção, é Ele quem aviva o coração das ovelhas do povo, é Ele quem sustenta e conduz e guia a igreja a horizontes maiores. Diga: Espírito de autoridade. Lucas 10, 19: eis que vos deis autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, do maligno. Deus nos dando pelo Espírito dele, o Espírito de autoridade. Aleluia, isso é o primeiro ponto. E quando atuamos, temos direção clara, discernimento, as pessoas vão estar avivadas, fervorosas. Aleluia. O segundo é o Espírito de sabedoria. A sabedoria, ela é boa para tomar decisões maduras, com maturidade, né? Uma pessoa com espírito de sabedoria, ela vai saber ouvir e falar no tempo certo. Amém? E isso é madurez ou maturidade. Isso é estar bem fortalecido. E você sabe, né? Quando a igreja entra numa nova fase, como nós estamos entrando, vai requerer de cada um de nós um nível maior de responsabilidade. Sim ou não? Você está pronto para entrar nesse nível de responsabilidade? Não, eu acho que não está. Eu vou perguntar de novo: você está pronto para entrar nesse nível de maior responsabilidade? 40%. Eu vou perguntar de novo: você está pronto para entrar nesse nível de responsabilidade em Deus, à luz da palavra? Agora bateu aquela sinetazinha, tim, 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 chegou em 99,9. Amém? Então, quando o Espírito de sabedoria está sobre a igreja, eu já disse para vocês, nós adquirimos o que mais? Virtude moral, mais consistência, né? Isso eu chamei de maturidade, né? Porque vai necessitar de mais demandas. Se algo cresce, o nível de demanda também
cresce. Amém? Então fica pronto aí. Lembra que eu disse para você ontem? Fique pronto. É preciso, irmão, ter sabedoria para crescer, sem perder a essência daquilo que Deus depositou no seu coração. Amém? Porque às vezes adquirimos sabedoria e ficamos inchados, né? Olhando, né? Com um semblante, perdemos a visão de tocar pessoas, de chegar junto delas, de olhar para as carências. De fato perdemos, né, a graça do espírito de compaixão que deve acompanhar a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Tem homem e mulher de Deus aqui? Dê glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então Deus está trazendo também um espírito de entendimento. Para quê? Para compreender o propósito. Cada um de nós temos um propósito. É por isso que nós, de forma isolada, não vamos muito longe. Mas à medida que vamos juntando pessoas, vamos ampliando o nível de uma visão, o nível de um propósito. E ele fica mais fácil. Aí eu gosto de uma palavra que é muito difícil, mas eu vou dizer. Nós produzimos, nós chamamos de sinergia. Sinergia é uma palavra em português, né, que quer dizer, né, se tem uma incumbência para nós, eu vou fazer só, eu vou me desgastar. Pode ser que eu chegue lá, porque eu possa ter habilidade. Mas se eu, né, delego e distribuo aquela tarefa, nós não vamos fazer ela mais rápida e menos esforço, e ainda vamos ter o que? Reserva técnica. Para fazer abundantemente mais. Olhe para seu irmão, diga, irmão, seja sinergético. Uhul! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! E sabe como é que eu produzo a sinergia? Quando eu promovo empatia. Quando eu promovo empatia, me coloco no lugar das pessoas, eu começo a ver os talentos que ela tem, e aí eu fico desejoso que ela possa simplesmente evidenciar aquilo e colocar em operação. Estamos já concluindo a mensagem. O espírito de entendimento espiritual é enxergar as coisas como Deus enxerga. É promover as coisas como Deus promoveria. Amém? O espírito de entendimento é exatamente caminhar como Deus caminha. Aí você vai, pastor, como é que isso vai ser possível? Deus e a palavra são um só, meu irmão. Se você faz segundo a palavra, você está fazendo como Deus faria ou como Deus faz. Oh, aleluia! Porque, irmão, a igreja em si, apesar de ser um ente jurídico e a reunião dos crentes, ela não existe em si mesmo. Ela é parte do corpo de um reino que está de antemão pré-estabelecido. Então nós temos que ter o que? Uma consciência de reino. Trabalhar de forma pontual para a igreja, mas ver o reino. Amém? Porque o reino de Deus é o quê? Paz, justiça, vamos dar uma risadinha aí, todo mundo, e alegria no Espírito. Amém? Oh, aleluia! Ricamente abençoado, irmão. E eu estou, não sei você, com essa mensagem. Ela veio do âmago do coração de Deus, nessa tarde aqui, na casa do pastor. E eu digo, Senhor, eu simplesmente dependo de você. Estou fluindo, fiz algumas anotações, que é bom, a idade já pede isso, né? É por isso que eu vou para lá e eu volto para cá, porque a idade já requer isso. Para evitar que eu, falando a muitos, não venha a ser desqualificado. Ter segurança naquilo que eu estou falando, diga espírito de entendimento. E a Bíblia fala, o texto fala, espírito de conselho. Né? O que é isso? Você estar habilitado e discernitivo para que você possa, né, orientar pessoas a fazer escolhas certas e corretas. Quando essa graça espiritual está sobre a minha vida, irmãos, eu pastoreei por 16 a 17 anos, mas eu nunca entrei no gabinete e estive diante de uma pessoa sem que, antes de eu começar a falar, aquela pessoa invocar a presença do Espírito naquele lugar, porque estava tratando de coisas espirituais, de coisas sobrenaturais. Mesmo que as situações vivenciadas para aquela pessoa que estava diante de mim fossem situações, né, de pendências naturais, mas eu invocava o que? O conselho sábio. A Bíblia diz que quando fazemos assim, Deus manifesta o seu socorro sempre. Amém? Oh, aleluia!
Uma igreja que escuta o espírito de conselho e nele pratica, ela evita divisões, erros doutrinários, estratégicos, e evita decisões precipitadas. O espírito de conselho traz essa madurez para a gente fazer as coisas de forma certa, né? Quinto, o espírito de fortaleza. Fortaleza faz o que? De força, de unção. Você percebe que agora eu já voltei para a parte de ensino um pouquinho, ela é mais tranquilo. Estava empolgado no início, mas eu tive que frear os ímpetos para ensinar. Diga espírito de fortaleza. É a mesma coisa, irmão, de espírito de resistência ou de resiliência. Força para resistir caminhos ou veredas que podem ferir a minha relação com Deus. Deus quer prosperar você, Deus quer te levar a níveis maiores, Deus quer que você tenha a vitória tão almejada, tão desejada da sua parte, na sua vida, seja em família, seja na sua casa, seja na criação dos seus filhos, seja na sua empresa, mesmo em meio ao caos, Deus pode soprar o espírito de fortaleza e força e graça lá, e a sua estrutura não desmoronar, porque ela está bem alicerçada, ela está bem sustentada, irmão. E é esse espírito, irmãos, que mantém a unidade na igreja. É o espírito de força, de fortaleza que mantém a unidade na igreja. E quando a unidade é imperativa, nada vai poder nos parar. É o espírito de fortaleza que nos faz avançar numa visão, uma vez clara, perceptível. Amém? É o espírito de fortaleza que nos faz nos sobrepor às oposições que vêm sobre a nossa vida. É o espírito de fortaleza que preserva o nosso chamado, a nossa relação de dependência com Deus. Diga espírito de fortaleza. Amém? E aí vem o que eu chamo o espírito de conhecimento. Estou tirando tudo do texto. O espírito de conhecimento. O conhecimento, ele me dá a habilidade de ter mais intimidade com Deus, criar um link de relacionamento. Se eu tenho conhecimento, a Bíblia diz no livro de Salmo que a exposição à palavra traz luz e conhecimento aos simples. O conhecimento, exatamente essa força espiritual que me faz perceber coisas que eu não perceberia de uma forma comum ou de uma forma normal. Está me entendendo? Posso ouvir um amém? Oh, aleluia! Espírito de conhecimento. Quanto mais a igreja cresce em conhecimento, mais e mais profundidade e relacionamento com Deus. E aí os milagres ficam constantes, os milagres ficam fáceis de acontecer. Amém? Oh, aleluia! E por último, o espírito de temor ao Senhor, que está falando de reverência e santidade. Diga reverência e santidade. Amém? Uma igreja nunca ela vai permanecer avançando e crescendo se o espírito de temor não está sobre ela, né? Porque esse espírito de temor protege a mim e a você e a igreja do orgulho, da vaidade ministerial, do desvio de foco e da contaminação do mundo. Oh, aleluia! Oh, obrigada, Pai. Então, a presença do Espírito repouse sobre cada um de nós para os anos seguintes desta segunda década desta igreja, para sermos mais frutíferos e avançarmos naquilo que Deus tem. Fique de pé, Pai querido. O grupo do louvor pode vir aqui. Obrigado, Pai, pela tua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Oh, aleluia, Pai, porque essa igreja é fruto de um milagre. Oh, aleluia, é fruto de um direcionamento seu pela graça, Senhor. Então, Pai, que o renovo tão necessário, que frutifica, esteja bem enraizado para esse tempo do porvir. Oh, aleluia, porque
certamente toda essa liderança vai glorificar o teu nome, porque sem você nada não vamos poder fazer. Oh, aleluia. Então hoje, Pai, celebramos, Pai, a palavra que aqui foi plantada. Hoje celebramos, Pai, os frutos, Pai, que são testemunhos de cada vida, de cada pessoa aqui, e a fidelidade deles para com você, Pai. Obrigada, Pai, por esse rebento que continua crescendo. Obrigado, Pai, pelos cuidados desse pastoreio, por direção, visão e graça do Espírito, Pai. E declaramos, Pai, anos vindouros frutíferos, anos vindouros de um grande crescimento. Pai, e oramos para que você continue fazendo crescer, oh, aleluia, o que aqui foi plantado de sua parte entre nós. Que repouse sobre nós o teu Espírito, com todas essas habilidades, e que sejamos cada vez mais uma igreja frutífera, uma igreja proativa, uma igreja poderosa para a glória de Deus. Oh, aleluia! Levante suas mãos aos céus, vamos ministrar um cântico. Oh, aleluia!